Pai de amor, enquanto o teu livro lê, vem, Senhor, abrir os nossos olhos para que nós possamos ver além da mera letra, em nome de Jesus. Os primeiros 12 versículos diz o seguinte: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuro dia e noite, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso o que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá com a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer, até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Amém, queridos? Esse texto, é claro que todo texto ele está dentro de um contexto, e enquanto orávamos e conversávamos com Deus a respeito deste texto, e nós tentávamos aprender dele para compartilhar,
A nossa primeira preocupação foi achar esse contexto, e aí nós fomos tendencioso a voltar lá em Gênesis e pegar de Gênesis até aqui, porque o contexto deste texto é todo a parte anterior a ele, até a criação dos céus e terra, até quando Deus inicia realmente a nossa história. Mas não teria tempo para expor toda a Bíblia para trás, mas eu gostaria que nós tentássemos absorver um pouco disto. Vamos pegar só mesmo o ensino principal deste texto. Ele é escrito pelo profeta Isaías. Isaías quer dizer: o Deus eterno é salvação. E este livro, ele é considerado uma síntese, um resumo da Bíblia. E tem algumas coisas que comprovam isso. Esse livro é uma mini Bíblia. Ele tem 66 capítulos. A Bíblia, a nossa Bíblia, ela tem 66 livros. A Bíblia tem duas divisões principais, não é? É Velho Testamento e Novo Testamento. E tem um intervalo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. A narrativa bíblica, o ditado de Deus, a voz de Deus, a inspiração, termina ali, no último livro, não é, do Velho Testamento, e abre-se um espaço, uma lacuna, de mais ou menos 400 anos, que os eruditos chamam de o período de escuridão, ou o período em que Deus se calou. E daí surgem aqueles livros que nós conhecemos, chamados livros apócrifos, ou não inspirados. Ali, porque a história não se interrompeu, apenas Deus não falou, apenas Deus não ditou a sua palavra para nenhum profeta, mas a história continuou. Então, os povos que habitavam aqui, os macabeus e as judites da vida, tiveram a sua história, e foi escrita essas histórias. Então, aqueles 7 livros que em outras Bíblias os mantêm, eles são desse período. E é interessante que o livro de Isaías também, do capítulo 1 ao capítulo 33, é uma etapa dessa divisão. E os comentaristas dizem que esse período foi um período de julgamento, onde Deus, por amor, e Deus só faz por amor, Ele confronta o seu povo e os tenta trazê-los de volta. Deus está sempre buscando resgatar o seu povo, sempre, sempre. Toda a Bíblia nos narra isso. E aí do capítulo 33 ao 39 tem um interlúdio, tem um espaço. E hoje nós vamos ver ali, Isaías, nesses capítulos aqui, 6 capítulos mais ou menos, ele vai fazer ali um resumo, uma retrospectiva, e ele vai introduzir a mensagem messiânica, que vai começar a partir do capítulo 40, e vai até o 66. E aí o texto vai ser mais messiânico, vai falar do aparecimento da obra salvífica de Jesus Cristo. Então, realmente Isaías, ele é uma mini Bíblia.
E tem outras subdivisões. Se você puder e quiser estudar esse livro, com certeza você vai ser muito edificado. É bênção. Tem alguns livros na Bíblia, alguns textos, algumas passagens, que ela sintetiza bem a história do povo de Deus, ou de uma época. Aqui no Novo Testamento, eu gosto muito do livro de Tiago. Para mim, quem lê Tiago e procura observar tudo que está escrito, praticamente cumpriu a Bíblia. E nós vamos ver em outras narrativas, igual a narrativa da defesa de Pedro, quando vai falar de Estevão, e o próprio apóstolo Paulo, quando eles fazem a sua defesa, a sua narrativa ali em Atos, eles citam a história, desde Gênesis até aquele momento. Isso é maravilhoso, isso nos instrui, e é engraçado como a Bíblia ela vai se explicando, se autocompletando. É muito bom isso, queridos. Mas aqui, no nosso texto, nós vemos uma coisa interessante. Isaías, ele era um profeta, era a voz do Senhor. Quando Deus queria falar ao seu povo, não tinham os escritos, então ele usava os seus arautos, os seus profetas. Ele chama Isaías, neste momento aqui, eu vejo aqui um Deus irado, um Deus indignado. Ele fala: Isaías, grite a plenos pulmões, abra sua boca, perca a compostura e fale a este povo. Chama a atenção deste povo, porque eles estão em pecado. Esse povo está longe de mim e tem me cobrado. Esse povo tem orado e tem tentado me colocar contra a parede o tempo todo. E tem esse autor, esse comentarista que fala que esse povo ele estava como que entrincheirado. Como eu fui soldado do exército, eu compreendi bem essa palavra. Estar em uma trincheira é estar protegido do fogo inimigo. Existia um abrigo. Nós construímos essas trincheiras em exercício de guerra lá no exército. E ali você está protegido, você não é alcançado pelo fogo inimigo, você não pode ser visto, você não pode ser sondado. E é assim que se encontrava aquele povo. Engraçado que no Novo Testamento, nem está escrito isso aqui, mas eu me lembrei, quando Jesus confronta os fariseus, os escribas lá, o Senhor chega a chamá-los de sepulcro caiado. Por quê? Lá no interior, os cemitérios eram feitos diferente do que a gente vê hoje. Sepultavam lá o decujos e depois faziam-se lá uma proteção de adobe. Não era tão bonito igual nós temos nossos cemitérios aqui hoje. E, finalmente, para dar acabamento eles passavam cal. Cal, a gente pintava as casas antigamente com cal também. E aqui vocês são todos aqui modernos. Vocês não lembram disso, né? A gente comprava o cal em pedra e a gente tinha que queimar o cal. E para queimar o cal tinha que jogar água nele. Aí ele ficava o pó. Então a gente misturava aquilo lá na água e pintava os muros, as casas. E quando o sol batia ali, ficava muito bonito. Mas esses sepulcros que Jesus fala e chamam aqueles hipócritas, não é? Aqueles fariseus que tentavam colocar cargas e leis por cima das pessoas, mas eles mesmos não cumpriam. Jesus falou: vocês são como sepulcros caiados. Vocês estão aí debaixo dessa casca bonita, reluzente, mas quando abre, quando tira isso, só tem caveira, só tem vermes, só tem podridão aí dentro.
E Deus, ele começa a tratar esse povo numa situação análoga, semelhante. Ele fala, olha, esse povo, se nós formos andar um pouquinho aí, veja só, no versículo 2, mesmo neste estado, mesmo estando assim, nessa formalidade, nessa religiosidade, entrincheirados, sem deixarem que Deus os sonde, sem deixar que Deus olhe dentro, mesmo conservando os seus pecados, eles externam uma aparência, e eles jejuam, e eles vêm ao culto, e eles participam de cerimônias, e cumprem as datas festivas, mas o que tem lá dentro? E Deus, Ele pode sondar os corações. A Bíblia vai falar no Salmo 139, que Deus, Ele é onisciente. E lá o Salmo vai dizer, para onde eu poderei me ausentar da face do meu Deus? Para onde eu posso esconder? Se eu vou ao mais alto, Ele está. Se eu vou até o fundo, Ele também está. Se eu tomo as asas da alvorada, Ele vai estar em todos os lugares. Então Deus consegue ver, e Deus via os corações daqueles religiosos, daqueles piedosos, e Deus fala, esse povo, mesmo nesse estado em que eles se encontram, eles ainda me procuram dia após dia, eles insistem comigo, e eles têm prazer nisso, não é? Eles como que se acham merecedores, eles vêm como que vitoriosos, como quem me obrigando a ouvi-los e atendê-los. Outro dia nós estávamos tendo uma aula aqui, e a professora estava tratando disso. Nós não podemos obrigar Deus a nada. Nós não temos como obrigar a Deus, nós não temos como tocar em Deus, persuadir a Deus, por mais corretos e santos que estejamos. A Bíblia vai dizer que a nossa justiça, ela é desprezível. Então, mesmo que nós formos as pessoas mais corretas, quase que transparentes de tanta santidade, a nossa justiça ainda será como uma gota d'água que cai na areia da praia. Você está lá em Maceió, né? Meio-dia, naquela praia maravilhosa, aí você pega um conta-gotas, derruba lá na praia. Ela nem vai chegar, ela já secou. Essa é a sua justiça. Isso se você estiver totalmente santo. Ele ainda compara essa nossa justiça como trapo de imundícia. E aí eu nem vou explicar para vocês o que quer dizer isso. Mas era alguma coisa terrível, detestável, desprezível. Mas aquele povo, por eles serem religiosos e cumprir as datas festivas, e talvez por ir à igreja todos os domingos, talvez por dizimarem na casa do Senhor, talvez por cantarem no coro, talvez até por lerem a Bíblia, eles se achavam no direito de ficarem insistindo com o Senhor, dia a dia, pedindo que Deus viesse atendê-los, dizendo, no versículo 3, por que nós jejuamos? Se tu nem notas. Por que nos humilhamos? E tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. E Deus começa agora a responder e a confrontar aquele povo. Me lembro lá, ainda no Novo Testamento, quando um certo jovem chega em Jesus,
e diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: você sabe os mandamentos? E aquele jovem vai e relata os mandamentos todos, um por um, bacana. Ele devia pensar consigo mesmo: estou salvo, porque eu conheço todos os mandamentos e os cumpro à risca desde a minha mocidade. Aí Jesus fala: bacana, só te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e depois siga-me. Mas o texto vai dizer que o jovem ficou demasiadamente triste e abriu mão daquela questão dele, não estava mais interessado em salvação, coisa nenhuma. Ele era muito religioso, muito prestativo, ele obedecia os mandamentos, os rituais, a liturgia, mas o seu coração não pertencia ao Senhor. Os prazeres do mundo, os interesses próprios, estavam acima. Esse pessoal aqui até jejuava, e jejum não é fácil de fazer. Se eu for perguntar aqui quem tem costume de jejuar aqui, poucas pessoas vão levantar as mãos. A gente costuma jejuar quando a gente tem aquelas causas que para nós é mais difícil, né? Tem certas castas de demônios só com oração e jejum. Tem alvos nossos que nós precisamos orar e jejuar, Jejum é uma prática cristã, e deve ser feita e praticada. Mas o pessoal que só jejuava, porque estava no script, na verdade eles nem jejuavam, eles abstiam-se de comida. Mas o texto vai dizer que eles faziam isso e nem oravam. Então eles ficavam irados, porque a fome gera ira, não é? E eles começavam a ficar tentando aparecer um aos outros, com a sua cara de piedade. Depois Jesus vai tratar isso lá em Mateus capítulo 5, ficava aparecendo, mas acabava tendo intrigas, briga entre eles. Aquele jejum era também externo, toda aquela religiosidade, toda aquela crença, toda aquela prática era só externa. Aliás, queridos, se nós, e eu já saí completamente do meu script, eu pego muito material e escrevo muito, mas não sigo nada, porque Deus quer falar às vezes, não é? Se nós pegarmos hoje, já pensou hoje, em dias em que as pessoas estavam todas na rua, não é? Para exercerem aí o seu direito de votar, e aí nós pegássemos aí um microfone e fôssemos aí entrevistando as pessoas, e perguntássemos a todos eles: qual que é a sua religião? Aí nós íamos ouvir assim: eu sou espírita, eu sou batista, eu sou adventista, eu sou kardecista, eu sou católico romano, eu sou. Mas, queridos, vocês sabiam que isso não é religião? Isso é fachada denominacional, isso é placa de igreja, isso é organização religiosa. Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele colocou nele a sua glória e a sua eternidade, mas o homem abriu mão e pecou, e aí depois disso, passou a existir entre o homem e Deus um abismo, um distanciamento. E a palavra religião quer dizer, vem lá do latim, é derivada da palavra religare, tornar a ligar de novo, é fazer a ponte entre homem e Deus, Deus e homem. Então a nossa religião não é a nossa fachada denominacional, a nossa religião é Cristo. Amém, queridos? E a palavra vai dizer que não há nenhum nome dentre os homens, na humanidade, pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser Jesus.
Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ainda vai dizer que nós somos salvos pela graça, não é pelos nossos méritos. Então não adianta, queridos, nós apenas sermos religiosos. Porque religião e religiosidade é diferente. Religiosidade é a prática de rituais de culto. Aliás, muito importante. É bom nós estarmos na igreja e levantarmos as mãos e orarmos. Mas, queridos, se for só isso, é insuficiente. E esse povo aqui já vinha há tanto tempo brincando com Deus, desde quando eles saíram do Egito. Esse povo se misturou com nações pagãs. Este povo, chamado povo de Deus, chegou a sacrificar os seus próprios filhos a deuses pagãos, ao deus Moloque. Esse povo já tinha esquecido de Deus. Quando eles estavam atravessando o Egito, o deserto, né, saindo do Egito, sabe de que eles sentiram saudades, queridos? Cebolas e pepinos. Quando eles pediam comida lá para Moisés e parecia que estavam com fome, estou com saudade do Egito, onde eu era escravo, lá pelo menos tinha muita cebola, tinha pepino, isso não sustenta, isso não é comida. E o Senhor disse que eles lhes daria uma terra que manasse leite e mel. Estava adiante, mas eles estavam olhando para trás. Esse povo, eles estavam ainda confiados na sua justiça própria. E o Senhor agora vai repreendê-los e vai dizer: olha, não adianta vocês fazerem esse tipo de jejum, este culto. E se nós voltarmos aqui, eu vou até mostrar para vocês, lá em Isaías capítulo 1, vai mostrar exatamente como que era o culto desse pessoal aqui. Isaías 1, versículo 10. Queridos, é claro que não acontece com a gente, mas existe pessoas por aí que é desse jeito. Olha o que fala lá. Deus estava tão indignado com a hipocrisia deste povo, que olha o que Deus fala. Deus fala assim: ó, vocês são príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, ó povo de Gomorra, que foi o povo que ele mais detestou no passado e destruiu com fogo. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos, dos carneiros, da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, que era o cerimonial de culto deles. E ele diz no versículo 12: quando vocês comparecem diante de mim, quem requereu de vocês sequer pisotear aqui na igreja? Quem que falou que eu preciso sequer que vocês venham ao templo? Será que é o Senhor que precisa disso? A gente vem aqui porque Deus precisa? Não me tragam mais ofertas vãs, cultos sem sentido. O incenso que fala das orações é para mim como que abominação. E também as festas de vocês, os sábados e a convocação da assembleia, dos crentes, dos que louvam, dos que cultuam, não posso nem suportar isso, porque esse ajuntamento está associado com iniquidade, com pecado. E ele vai chamando a atenção daquele povo, até o ponto dele falar: olha, eu não aguento mais isso. E lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, vai falar que nós precisamos nos apresentar a Deus culto racional, inteligente. Nada desse negócio de rebanho, todo mundo está cantando, eu vou cantar também. Todo mundo está levantando a mão, eu vou levantar também. Todo mundo diz amém, eu vou falar amém também.
Não, o Senhor fala, eu preciso que vocês realmente coloquem sinceridade nesse cultuar de vocês. E ele continua corrigindo e instruindo aquele povo. E finalmente ele começa a dizer, olha, na verdade, o jejum que realmente eu queria de vocês, o culto que realmente quero de vocês, é que vocês amem o seu próximo, é que vocês repartam o que vocês têm com o necessitado, é que vocês vistam o nu, é que vocês compadeçam dos que estão aprisionados, escravizados. É isso que eu estou requerendo de vocês, é isso que eu espero de vocês. Olha só, no versículo 6, será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabe com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, no versículo 7, recolham em casa os pobres desabrigados, vistos que se encontram nus, e não voltem as costas para o seu semelhante? É isso que eu quero de vocês. Na época lá, os judeus tinham um costume, que no dia sabático, ou no ano sabático também, no dia sabático, que era o sábado, eles não faziam nada, reservavam só para cultuar a Deus. E tinha um ano sabático, eles trabalhavam 6 anos, no 7º ano eles deixavam a terra descansar, eles iam viver do que eles tinham colhido nos últimos 6 anos. E tinha um negócio interessante também, quando alguém devia muito dinheiro a um patrão, o patrão podia ir lá e confiscar a sua terra, e todos os membros da família como escravos para pagar aquela dívida. Porém, no ano sabático, no 7º ano, eles teriam que devolver a terra para o seu dono e liberar aqueles escravos. Mas eles não estavam fazendo isso. Eles estavam oprimindo ainda mais. Ou seja, o que adianta vocês ficarem jejuando, colocando cinza sobre a cabeça, baixando o semblante, e se dizendo cristãos, e se dizendo que realmente são servos de Deus, se vocês estão oprimindo o pobre, vocês estão escravizando, vocês têm escravo dentro de casa. Quando o povo de Israel começou a voltar do exílio, da Babilônia, Esdras e Neemias vai tratar desse assunto. Tinha algumas pessoas que eram prósperas ali no meio deles, mas por causa daquela crise, daquele cativeiro, eles ficaram 70 anos como escravos em outra nação, muitos estavam quebrados, paupérrimos, e os próprios irmãos começaram a escravizar uns aos outros, e tirar proveito disso, e ali eles já praticavam agiotagem, e Deus vai e corrige, fala, olha, que irmandade é essa? O que está acontecendo? É por isso que eu não estou dando atenção às orações de vocês, o Senhor fala, e eu acho interessante que Deus ainda se presta a dar satisfação. Deus nos ama tanto, que ainda vai explicar para aquele povo, olha, é por isso que vocês jejuam, vocês oram, vocês vêm na igreja, vocês prestam culto, e eu não ouço. É por causa da vida real que vocês estão vivendo, que só vocês sabem. Voltem-se para mim, e eu voltarei para vocês. É a história lá. Não é o nosso caso aqui, né? Olha só o versículo 8. Então, isso aqui é conclusivo. Se de fato vocês querem ser ouvidos, se de fato vocês querem que eu receba o vosso culto, se de fato vocês querem que eu julgue a causa de vocês, e os abençoe, e resolva os seus problemas, então, é simples, sejam autênticos, me adorem em espírito e em verdade, me prestem culto racional. E aí o versículo 8 fala, então,
a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora, e a justiça irá diante de você, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Se nós formos, aleluia, glória a Deus, se você for pegar aí Isaías 60, os 3 primeiros versículos, você vai entender exatamente o que está querendo dizer o versículo 8 aqui. Lá vai dizer o seguinte, 60, versículo 1, olha só, levante-se, resplandeça, porque já vem a luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Deus está dizendo, conserte comigo, e eu vou restaurar a sua sorte. Religue-se comigo, e eu novamente devolverei a sua glória, que estava antes, e vocês serão novamente meu povo, e eu serei novamente seu Deus. Amém, queridos? Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se caminham para a luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Olha, eu fico imaginando, toda vez que a gente lê a Bíblia, espero que muitos os irmãos já tenham lido a Bíblia, capa a capa, quando nós vamos estudar a história deste povo, nós percebemos que era um povo rebelde contumaz, ou seja, rebeldia atrás de rebeldia, mas o Senhor sempre, como eu disse no início, tentava buscá-los, restaurá-los, e o Senhor os confronta, e o Senhor sacode, e o Senhor grita com aquele povo, e às vezes o Senhor permitia que eles passassem por desertos, por provas, às vezes por perdas, por ferimentos, mas todas as vezes que aquele povo se arrependia, e se voltava para o Senhor abria os braços e dizia, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus é Pai, sempre Ele vai fazer isso, mesmo que os vossos pecados sejam como o carmesim, se tornarão brancos como a neve, basta que se arrependam, basta que queiram. Querem ter intimidade comigo? Eu quero ter intimidade com vocês. Se você abrir a porta e diz que entra e ceia, tem intimidade, comer junto, intimidade, não é? É bom. Mas é preciso que a gente, às vezes, queridos, faça um balanço, faça realmente uma análise e procure saber como nós estamos. E se nós formos pegos em alguma coisa que não agrada o Senhor, como diz lá o Salmo, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e nós confessarmos, nós nos entregarmos, nós voltarmos para o Senhor, Ele começa tudo de novo com a gente. O Senhor é aquele que apaga, o ser humano não. Alguém estava falando, engraçado como que é o ser humano é duro, ele fala assim, eu não perdoo, mas Deus não somente perdoa, mas Ele esquece, Ele apaga a sua ficha, completamente. Você pode recomeçar hoje se quiser. Essa é a promessa dele para esse povo. E ele vai repetir no versículo 9. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor vai responder. Vocês vão jejuar e eu vou notar. Vocês vão clamar e eu vou ouvir. Tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês receberão. Às vezes vocês pedem e não recebem, porque diz o texto, vocês pedem mal. Mas ele diz, olha, eu vou mudar isso, toda vez que vocês pedirem, eu vou ouvir, e se vocês gritarem por socorro, eu estarei lá, se tirarem do meio de vocês, todo tipo de servidão, de escravidão, de acusação, de ofensa, se abrirem o seu coração para os famintos, no versículo 10, se socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá novamente.
e não serão mais trevas, não estarão mais apagados, inócuos. Hoje à tarde nós estávamos aqui em oração, e nós estávamos compartilhando, que tem pessoas que parece que nunca saem do lugar, tem gente que não prospera, tem gente que não melhora, tem gente que não vai a lugar nenhum, mas é porque insistem em andar com as suas próprias forças. E queridos, não é porque ganham pouco ou porque ganham muito. Eu conheço pessoas que ganham mais de 30 mil reais por mês e não tem nada, e vive no vermelho. Eu tive uma cliente que ela faturava mais de 800 mil por mês, na pessoa física, renda da pessoa física, não é da empresa não, mas todo ano ela fechava com mais de 100 mil reais no vermelho. Queridos, quer a vida abundante? Quer entrar no Santo dos Santos? É fácil. Peça a Deus para sondar. Deixa Deus entrar no mais profundo do seu ser. E se deixe lavar, limpar, restaurar. E o Senhor vai dizer: eu vou abrir as portas do céu para você. O Senhor os guiará continuamente. Quem quer ser guiado pelo Senhor? Lhes dará de comer lhes dará de comer até em lugares áridos, ou seja, até no deserto, vocês serão alimentados. E fortalecerá os seus ossos, nada de artrose, artrite, esses negócios. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca secam. Aleluia. Queridos, nós temos visitado uma determinada propriedade rural, e é muito bom você ver aquele veio d'água que de janeiro a dezembro ele está lá, e tudo em volta é verde, é viçoso, e dá frutos, e o Senhor diz aqui, que assim Ele fará com você e comigo. E aí depois no versículo 12 ele vai falar: vocês reconstruirão as antigas ruínas. E tem outra versão que fala que os seus descendentes reconstruirão, porque daqui para trás o Senhor esqueceu, mas às vezes ficou frangalhos, ficou ruínas, mas os seus descendentes vão reconstruir isso. E aonde era deserto, vai ser realmente um terreno fértil. E nós falamos aqui na quinta-feira, que lá em Gálatas, capítulo 6, diz o seguinte: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, e o pastor falou aqui sobre semeadura, eu vou agora bater nele, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas no sentido lá da palavra, nós estávamos falando na quinta-feira que se nós semearmos abrolhos, espinhos, erva daninha, o normal é colher isso, que foi o que você plantou. Aí vai falar sobre obras, sabe, no tempo da ignorância, quando você fazia tudo errado, você estava semeando coisas ruins. O natural é que você viesse a colher essas coisas. Mas aí o pastor Rogério leu 2 Crônicas 7,14. Eu entendo, meus pastores queridos e amados irmãos, que é o único remédio para más plantações é 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira coisa, queridos, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos entender que não somos nada, nós não temos suficiência nenhuma. O Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra e tudo que nele há. Ele fez e Ele mantém, é tudo dele, para Ele. Então, se o homem se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e mudarei a sua plantação. Oh, glórias! Eu vou mudar. Plantou espinho, vai colher uvas. Entendeu? No sentido que foi falado aqui na hora da oferta, é claro, se você semear pouco, você vai colher pouca coisa. Semear muito, você vai colher muito. Mas que tipo de colheita você vai colher?
você vai colher a colheita que vai estar de acordo com a sua intimidade com Deus. Se você cumprir esse se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se ele se humilhar, se ele se arrepender, se ele der voltar atrás, refazer os seus caminhos, aí eu mudo. Amém, queridos? Então, eu gostaria de deixar essa palavra aqui para os irmãos meditarem. Que nós possamos fazer uma análise da nossa vida. Nós possamos realmente deixar e pedir ao Senhor: sonda-me, Senhor, e me conheces. Vês meu coração, se há alguma coisa que não te agrada, refaça, Senhor. Porque eu preciso que o Senhor me ouça quando eu clamar. Eu preciso do teu socorro, porque não sou nada. Não sou nada sem ti, meu Deus. Principalmente no ano que vem, eu não sei como é que vai ser. Não importa quem vai assumir lá o palácio lá do Planalto, da Alvorada. Não importa, eu preciso de Deus. Porque eu não confio no Jair Bolsonaro, eu não confio no Lula, nem no Ciro, nem na Tebet, nem no Ávila, nem nenhum daqueles candidatos, no padre lá, não confio neles. Eu confio no Senhor. Amém. Mas já pensou se você estou enclausurado, entrincheirado, escondido debaixo da sua pequenez, com o seu orgulho ali, e não se abrir para que o Senhor mude e transforme a sua vida? Você vai continuar na miséria, e vai morrer ali, mesmo que um projeto não te atinja, mas você não vai sair dali, você vai morrer, de inanição, de fome. Se abra para o Senhor. Esse é o apelo que o Senhor fez através de Isaías. Se abra para o Senhor, deixa o Senhor sondar o seu coração, queira a terra que manda leite e mel, queira a vida abundante, queira, porque está à sua disposição, está à sua disposição, tá? Essa caixinha aqui, ó, nossa caixinha de oração, está cheio de sonhos, está cheio de pedidos, está cheio de objetivos. O Senhor pode realizar tudo isso. Tudo isso. Tome posse, queridos. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Abaixa a sua cabeça por um momento. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós queremos, neste momento, orar com você, por você. Se Deus te falou o coração, se Deus mexeu com a sua estrutura, e você quer sair dessa trincheira, desse clausuro, talvez recomeçar a sua vida, talvez agora ser ouvido, talvez agora ser assistido pelo Senhor, se você quer de novo a glória dEle, e que o sol brilhe para você, aonde você está, faça um sinal, levante a mão, um sinal de fé, levante a sua mão, e nós vamos orar por você, amém? Glória a Deus, aleluia. Você entendeu, aleluia, Deus abençoe, você entendeu a mensagem, é isso que o Senhor quer dizer, amém, glória a Deus. O Senhor quer te abençoar, Ele não mudou. Se às vezes parece que os céus se calaram, é porque você está dentro de uma proteção, escondendo dEle, escondendo o seu interior, o seu coração. Você não quer se abrir, você não quer se humilhar. Ele continua lá de braços abertos e Ele te ama. Amém? Deus abençoe. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque os seus desígnios são maiores que os nossos. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito é que realmente guia, dirige, é Ele que fala, Pai, porque Ele sabe dos corações, Ele conhece as necessidades, Ele conhece a carência que nós temos, Deus, de cada um de nós aqui temos, Deus. Muito obrigado por essas pessoas que se manifestaram, dizendo que querem renovar, que querem algo diferente para as suas vidas, Deus. Concretiza isso no céu, Pai, e fortalece, renova o Espírito
espírito, renova o ânimo, meu Deus, Todo-Poderoso, e que nós possamos gozar dessa vida abundante que o Senhor tem para nos dar, ó Deus, e que possamos morar numa terra que mana leite e mel, e que tenhamos, ó Deus, uma paz incircunstancial, meu Deus, porque o Senhor está conosco, ó Pai. Receba o nosso culto e a nossa adoração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.